Vamos nessa, galera. Que bom estar aqui com vocês para essa live mais uma vez. Estava me ligando para acordar, né? Então, rapaz, não é que eu tô na dificuldade. Na verdade é porque a Heleninha acordou cedinho, mas estamos aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, galera. Bom, essa é uma semana importante. Nós vamos falar sobre autonomia. O que é autonomia, galera? Você tem noção do que é autonomia? Você se considera autônomo? Você se considera uma pessoa que tem plena autonomia? Sim ou não? Escreve aí. Mas antes, lembra que eu pedi que traga a galera pra cá? Cadê vocês? Cadê os convidados de vocês? Não vieram juntos? Não vieram juntos? Cadê os convidados? Cadê? Bom, gente, autonomia é a capacidade que cada ser humano desenvolve de escolher o que é melhor para si. Autonomia é a capacidade que alguém tem de escolher o que é melhor para si. Gente, não é fácil você desenvolver essa autonomia. Por quê? Os fatores externos, eles tendem a fazer com que as nossas decisões sejam moldadas por esses fatores. Mas o que isso tem a ver com criatividade? Tem a ver que as nossas escolhas, elas estão ligadas diretamente ao poder criativo que a gente tem e elas interferem diretamente ao fluxo criativo que irá continuar sendo gerado a partir das nossas escolhas. Entenda que é codependente. Eu sou criativo para ser autônomo e a autonomia me gera criatividade. Nós vamos essa semana, durante essa jornada desta semana, nós vamos examinar aqui como alimentar essa criatividade e como nos aceitarmos como nós somos. Nós vamos explorar os comportamentos essa semana que podem fortalecer a nossa base espiritual de relação com o Criador para que esse fluxo criativo seja contínuo e com isso aumentar a nossa força criativa ou manter a nossa força criativa. Bom, nós vamos falar, obviamente, de liberdade. Só há autonomia onde há liberdade. Não há autonomia onde há uma prisão. E essa prisão acontece de várias maneiras. Se faz sentido para você isso, escreve aqui. Faz sentido. Ou seja, quando eu digo para você e pergunto, você é autônomo? Automaticamente, se você responde sim, eu sei que você é livre. Reconhecer a nossa sombra. Inclusive, reconhecer a nossa sombra nos faz livre. Por que, doutor Guilherme? Pontua pra gente. 100%. Em 10% eu ia perguntar pra pontuar pra gente. Não, porque eu acho que... Galera, quando eu falo faz sentido, pense que vocês têm total direito aqui de pontuar se concordam ou não. De verdade. Aqui não é uma democracia cubana onde ninguém vai ter direito, não. Tá? Aqui a gente pode falar à vontade. Não que Cuba, eu não sou... Todo mundo sabe que eu sou um cara de centro, praticamente, hoje. Sou um cara muito mais do equilíbrio do que direita e esquerda. Eu acho que isso acaba ficando uma loucura, né? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Não, eu sou muito mais de centro, sou muito mais pra frente. Eu não sou de direita nem de esquerda, sou pra frente, né? Então nós vamos falar um pouco disso essa semana. Então, porque eu falei que democracia cubana pode soar errado, tá? Por isso, perdão pela brincadeira. Tá, beleza. Então vamos pros 3 pontos da aula de hoje. Então manda aviãozinho. Manda aviãozinho, galera. Manda aviãozinho. Primeiro ponto. Reconhecimento.
Galera, o primeiro passo da autonomia só consegue ser autônomo quem se reconhece. Por quê? Ó o Maxwellzinho entrando na live, mano. Maxwellzinho explodido. Por quê, gente? A autonomia tá ligada à liberdade, certo? Agora, primeiro eu tenho que me reconhecer. Porque se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o fluxo criativo que existe em mim, eu não tenho como ser autônomo. A maioria das pessoas, o grande problema das pessoas é que elas não sabem quem elas são. E eu digo isso porque até pouco tempo atrás eu também não sabia quem eu era. Guarde uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui. A vida exige identidade. Eu preciso saber como eu sei qual idioma que eu falo, qual país que eu vivo. Assim como a gente sabe isso, a gente tem que saber, eu carrego esse fluxo criativo comigo? Até porque, galera, a gente só vai ser livre quando nós sabemos quem nós somos e, inclusive, nós só vamos evoluir e crescer quando nós sabemos quando erramos, quando nós sabemos que Deus nos ama, quando nós sabemos que Deus nos perdoa e quando nós temos a capacidade de reconhecer esses erros. Do contrário, se a gente não reconhece os nossos erros, inclusive, a gente tem um problema de identidade. A gente tem um problema que a gente não sabe, a gente tanto não sabe, tanto não é livre, que a gente fica preso a uma mentira. Você já viu aquelas pessoas que você conversa com ela e você sabe que ela está mentindo e aí você vira e fica assustado com a mentira que ela está falando. E aí você começa a duvidar se aquela pessoa sabe que ela tá mentindo. Porque é tão absurdo às vezes, você fala, cara, ela falou isso comigo, não tem como. Aí você pega o WhatsApp, você mostra. Mesmo assim a pessoa, fique em paz, você é livre, mas aquela pessoa não é livre. Aqueles que mentem são escravos de suas idealizações. Quem idealiza não se liberta. Então o primeiro ponto é o reconhecimento de quem você é. O Dr. Guilherme está falando, narcisistas são assim, verdade. E é importante citar, galera, que quando fala o narcisista não é o narciso que fica se auto-admirando, já é um transtorno de personalidade muito normal, muito asseverado pelas redes sociais, pela necessidade de ser bem visto, né? E a pessoa dificilmente narcisista ela vai reconhecer o erro. Ela pode até falar que é errada, mas é muito uma forma dela atrair atenção do que para ela, de fato, reconhecer e mudar a direção dos seus erros. Então você tem que reconhecer que, fazendo um paralelo à vida de um artista, por exemplo, é necessário ter um equilíbrio entre a estabilidade e um fluxo contínuo. Galera, por que eu falo isso? Todos nós na vida buscamos estabilidade. Mas é preciso que a gente busque estabilidade sabendo que ela existe no fluxo contínuo da própria vida. Ou seja, a estabilidade é temporal. Porque eu desconheço uma vida que não é feita de altos e baixos. Você conhece alguém que só ficou no topo da vida? Sim ou não? Você conhece alguém? Vocês conhecem alguém? Não. Escreve aí, galera. Manda aviãozinho e vai escrevendo. Todos nós temos momentos de
alto e baixo. Até porque eu já fiz esse desenho para vocês aqui, que é todo novo monte passa por um vale anterior. Toda nova conquista passa por um novo vale. Então, essa estabilidade é muito ilusória. Eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam. A gente, às vezes, quando a gente se reconhece, a gente quer a estabilidade. Beleza, faz parte, a gente quer uma vida estável. Sim, mas não confunda vida estável com vida sem problemas. A sua vida pode ser estável em meio aos problemas. Por que isso? Eu desconheço quando alguém tem um concurso público, por exemplo, buscou estabilidade. E se o governo quebra? E o atraso? E quando tudo aumenta muito e o salário não aumenta? Aquela pessoa está estável em quê? A estabilidade, ela existe em meio ao caos. A estabilidade é muito mais pessoal do que externa. A estabilidade está ligada ao seu entendimento interno. Então, um ponto fundamental aqui é que você precisa criar um ambiente seguro para que esse fluxo contínuo criativo permaneça autônomo. Isso é muito claro na vida de um artista, sabe? Se eu fosse fazer uma analogia, é como estabilidade. Olha só que interessante isso aqui. A estabilidade é como se eu colocasse um barco na água. Quanto maior o barco, maior a estabilidade, menor o balançar. É como se você preparasse a cada dia condições para melhorar o teu barco que vai para a água, porque é necessário navegar para que a tua vida tenha função, para que a tua vida tenha sentido. Não adianta construir barcos para ficar em terra. Você é um barco, você é um navio. Você pode hoje ser um barco, mas é preciso que você veja o transatlântico que você está construindo para navegar em águas, em mares abertos, em ares e mares nunca imaginados. Isso é estabilidade e fluxo. Se você ficar só na terra, não adianta crescer o teu transatlântico. Às vezes, a gente precisa parar o barco da nossa vida para recarregar, para abastecer. Mas ele só tem função no fluxo contínuo das águas. Esse é o primeiro ponto, o fluxo, o reconhecimento de um fluxo criativo. O reconhecimento de si e de um fluxo criativo. É como se a gente, agora vai ficar bem claro, assim como um artista, né, ele encontra, né, esse equilíbrio entre a terra, assim como a gente encontra esse equilíbrio entre a terra e o rio, o momento de parar, abastecer, seguir o fluxo, é preciso que a gente entenda que a nossa vida também tem momentos de estabilidade na carreira, mas também tem momentos de aventura. É como um advogado que encontra sua estabilidade na rotina do escritório, mas tem momentos que ele precisa se desafiar em processos muito mais complexos para que estimule a tua criatividade, a tua capacidade, e com isso também tenha crescimento profissional. A grande questão é, nós vamos ter zonas de conforto, porque faz parte, mas é necessário, em meio à rotina, se aventurar. O crescimento se dá
nas aventuras que nós entramos e não na estabilidade conquistada. A estabilidade conquistada é fruto de uma aventura que você fez. Quando você foi fazer tua faculdade, talvez ninguém acreditava. Quando você foi fazer determinado trabalho, ninguém acreditava. Quando você foi para uma entrevista de emprego, ninguém acreditava. Quando você parou a tua vida para estudar, ninguém acreditava. Quando você se jogou nas redes, ninguém acreditava, mas você foi, se aventurou, vieram as críticas e você permaneceu. É como um esteticista que tem uma base de clientes regulares, mas desenvolve novas técnicas para buscar novos clientes. É como um empreendedor que pode garantir sua estabilidade no negócio, mas ele deve estar disposto a explorar e a investir em novos mercados para que mantenha a chama acesa da criatividade. É como um médico que pode ter uma prática estável, mas precisa continuar aprendendo e adotando novas abordagens médicas para que permaneça criativo e eficaz no tratamento dos pacientes. Enfim, nenhuma profissão vai subsistir, vai manter, se não for com doses de aventura. Mas aí eu te pergunto, você sabe quem é você? É como se a credibilidade de fato de um profissional não viesse, e de fato não vem, daquilo que ele ganhou financeiramente. É como se não viesse daquilo que ele já fez, porque se ele ficar estagnado, há um romper. Na verdade, a estabilidade vem quando há uma inovação constante. A credibilidade vem dos resultados que você teve, mas a continuação da credibilidade vem dos resultados presentes que você continua tendo. E para ter resultados presentes, você vai ter que ter inovação, criatividade, você vai ter que se aventurar em novas possibilidades. Então entenda que o fluxo criativo que te torna autônomo é aquele desenvolvido em meio à aventura. É preciso, galera, ter a certeza e o entendimento de que, independente da situação que você esteja, ainda que ela esteja boa, ainda que ela esteja financeiramente saudável, é necessário que você esteja inovando, não para manter o dinheiro, mas para que você se mantenha vivo. Perceba que um artista, ele não consegue parar a arte dele. Pega Fernanda Montenegro, pega Paulo Altran, pega diversos artistas, todos eles vão... Aquela menina também, a Glória Menezes e o marido. Eu me lembro de uma cena, eu chegando no Projac com um artista e tava saindo a Glória Menezes. Ela tinha um Fusca New Beetle vermelho, inclusive, que era lindo. E aí, ela saindo do Projac, velhinha, mais velhinha do que parecia na TV. E eu falei assim, caraca, mano, por que essa mulher trabalha até hoje, né? Na mesma hora eu pensei, por isso que ela tá viva. Porque quando a gente encontra aquilo que a gente ama, os nossos resultados não são medidos pelo que a gente ganhou,
mas os nossos resultados, eles são aferidos por nós, pela nossa inovação constante e pelo senso de criatividade constante. Bom dia, galera. E a Glória Menezes ali, pronto, Ari Fontoura. Gente, vocês sabiam que ele me segue? No dia que o Ari me... Gente, eu fui fã do cara, principalmente pelo que ele fez nas redes sociais agora. Eu sou muito fã dele, mano. Porque o que esse cara faz pra mim é muito disruptivo. O que o Ari Fontoura faz pra mim é disruptivo. É um senso artístico muito, muito aflorado. E no dia que ele me seguiu, confesso pra vocês que eu fiquei bobinho. Então o que eu quero dizer pra vocês nesse primeiro momento é isso: a alma do artista é o resultado da vida. É isso. Na verdade, a vida, né? É isso mesmo, a vida do artista. É isso mesmo, Rinelli. O Rinelli foi meu amigo de palco. Então, é como se a gente tivesse a certeza que a criatividade, a verdadeira arte vem de dentro de nós, cuja métrica jamais pode ser o financeiro, jamais pode ser o aplauso. Existe uma coisa que se chama o artista, o verdadeiro artista, ele se aprova ou se reprova. Porque a grande sacada do artista é que a sua arte está para o outro, mas a aprovação é ele quem concede ou não. E isso serve para a vida. O aplauso do público é gostoso, é validar, não é questão que valida, ele estimula, mas a aprovação da minha arte, da arte do artista, vem independente do aplauso do público. Só que se tem aplauso, tem felicidade, tem indicação do trabalho, tem utilidade do trabalho. Mas é isso, né? Mas é preciso acreditar naquilo que você carrega, porque senão o não aplauso dos primeiros eventos, das primeiras apresentações podem paralisar o talento que há dentro de você. Então por isso que é importante você se reconhecer. Quantos médicos não morreram por conta de uma fala maldosa de um professor na primeira cirurgia? Quantos advogados não morreram por conta de um juiz maldoso numa primeira cirurgia? Quantos promotores, quantas pessoas não desistiram por conta de não passar no primeiro concurso? E aí não é questão de... Tem gente que não busca estabilidade, buscava estar no Ministério Público, que é uma profissão maravilhosa. Ou seja, se você não reconhece, você não se aventura. Se você não se aventura, você não tem novidade de vida. E sem novidade de vida, há um atrofiamento profissional. O profissional que não busca se atualizar, ele já deixou de amar a sua profissão. E entenda uma coisa aqui. Cuidado para que essa atualização não seja algo para inglês ver. Todo mundo conhece a expressão em inglês ver, né? Aquilo que é só para os outros ver, que não é verdade. Porque tá cheio de gente indo para congresso para passear. Tá cheio de gente indo para eventos de atualização e fica no celular. Quando você se reconhece, a maior avaliação não é aquela que vem das redes sociais, que mostra que você está num congresso em Harvard, não sei onde. A maior avaliação é você quem se dá, voltando com a bagagem cheia de conhecimento. Faz sentido sim ou não? Escreve aí e manda aviãozinho para 5 pessoas. Escreve. Todos vocês. Sim, escreve sim, faz sentido.
Então, o primeiro ponto da live de hoje é reconheça-se e aceite o fluxo da vida. Segundo ponto da live de hoje. A necessidade de ser gentil consigo. Nós falamos já sobre autocompaixão, mas agora é hora de você começar a aplicar dentro dos conceitos que nós estamos passando. A autocompaixão é fundamental para que você permaneça autônomo. Já que nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de um ponto da autonomia que se chama aceitação. Dentro da aceitação, eu preciso saber quem eu sou e o fluxo da vida. Eu preciso ter autocompaixão. Galera, aqui está um ponto-chave. E graças a Deus eu posso ensinar muito a vocês sobre isso. Porque eu desenvolvi autocompaixão na marra. Isso está no livro, inclusive, Manual da Influência. Quem não adquiriu ainda está na hora de adquirir, porque dia 2 de dezembro tem uma imersão de 10 horas só para quem adquiriu o livro. Então você tem uma imersão mais o livro por R$ 51,90. Imersão de 10 horas. Onde eu vou preencher o livro com quem tiver comprado, tá? Isso está no livro, inclusive. Para você influenciar, é preciso que o primeiro alvo da tua influência seja você. Eu só consigo influenciar o outro quando eu sei que eu sou de verdade. Do contrário, eu tenho uma síndrome de impostor. Boa. Do contrário, eu sei que eu estou construindo um castelo na areia sem ser brincadeira. Porque castelos de areia podem ser construídos desde que sejam o intuito certo, para serem derrubados em outro dia. Perfeito. Só que para isso, você vai ter que aprender a usar algo, uma arma poderosíssima, que se chama autocompaixão. A autocompaixão é a capacidade de se perdoar. Você se perdoa? Você se aceita do jeito que você é? Ou é necessário você buscar o tempo todo validação externa? Quem necessita de aprovação já perdeu a sua missão. Quem necessita da aprovação externa já perdeu a sua missão. A validação dos seus trabalhos, elas existem. E você deve sim validar. Mas se você viver dependente dessa validação, o dependente de aprovação, já perdeu o foco na missão. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui deixa eu ver aqui um exemplo que seja legal para isso. Deixa eu pegar um exemplo legal aqui para legal. Tá, beleza. Imagine que eu, enquanto empreendedor, eu, Alex,
empreendo dentro de uma área de influência. E eu vou lá, encontro um talento que eu acredito, e esse talento não dá certo. Isso já aconteceu. E aí, ao esse talento não funcionar, não dar certo, vem toda uma galera ou da empresa e fala: pô, mano, você vacilou. Você fez a gente perder dinheiro investindo nesse talento. Neste momento, se eu assumir todo esse erro pra mim, quero que eu abra a boca mesmo. Se eu assumir todo esse erro pra mim, eu vou travar o meu olhar de captar novos talentos. E mal sabe todos aqueles que estão à minha volta, que estão paralisando o motor mais precioso que há na empresa, que é o de trazer novos talentos. Isso aconteceu comigo. E aí o pior, galera, é quando você tenta justificar para quem não merece a justificação. Aqui mora o grande erro. E manda aviãozinho aí pra galera, porque aqui vai vir um insight poderoso pra tua história e pra vida de várias pessoas. Pode mandar. Vem comigo. Antes de buscar validação, eu preciso de autoaceitação. Eu só vou buscar a validação se eu sei quem eu sou. Mas eu vou buscar a validação não do Alex. Eu vou buscar a validação do que o Alex produziu. Por quê? Porque eu tenho autoaceitação. Eu já me aceito. Eu sei quem eu sou. E qualquer crítica que venha, alguma inovação feita pelo Alex não atinge o Alex. Pelo contrário, reafirma que eu continuo na busca contínua pela inovação. Eu poderia virar para essas pessoas que me bateram por trazer um artista que não deu certo e falar assim: poxa, mano, mas olha aí o tanto que eu já acertei. Concorda? Falei, cara, olha o tanto que eu já acertei. Vê aí o Whindersson. Vê aí GK, Carlinhos Maia. Vê aí Patrícia Ramos. Vai vendo aí, tanto que eu já acertei. Mas eu não vou acertar sempre. Eu poderia falar assim com eles. Faz sentido? Sim ou não? Poderia ou não poderia? Poderia? Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Sim ou não? Poderia. Mas na hora que eu faço isso, naquele momento em que eu estou justificando, lembra nos primeiros ensinamentos dessa jornada de criatividade? Quando eu explico para alguém, quando eu dou explicação para alguém, acontece um duplo efeito. Um processo de subordinação. Eu só dou justificativa para quem é superior e hierárquico. Ponto. Abetã. Segundo, ao justificar, eu revelo as minhas dores e fraquezas. Porque quem justifica mostra a importância daquilo que você está ouvindo.
Naquele momento eu tomei uma única decisão, uma única fala. Falei, que bom, né? Que bom. Porque isso mostra que eu sou humano. Isso mostra que eu sou um bom gestor de carreiras. Porque aquele que só acerta não é humano, é uma máquina. Fiquei feliz de ter errado essa. Pronto. Pronto. O que eu quero dizer para vocês? Que eu permito a minha criança interior, que representa a minha criatividade, tem um espaço contínuo, tem um tempo comigo essencial, a ponto de acolhê-la a todo momento. E às vezes isso significa errar. Às vezes isso significa errar no sentido de um novo talento. Em que sentido estou falando isso para vocês acharem que não é viagem? É que, do mesmo jeito que eu acolho a minha criança semanalmente nos artistas, no encontro com o artista, eu acolho o profissional que também erra. Isso é autocompaixão. Você não vai acertar sempre. Mas o problema está pelo fato de você não acertar sempre e você parar de tentar. Faz sentido? Escreve aí sim ou não. Faz sentido? Sim ou não? Sim ou não? Então, galera, imagine que a sua voz crítica interna é como se fosse um vento forte, tentando apagar a chama da criatividade. Mas quando você tem a autocompaixão, você coloca um escudo que protege essa chama. Entenda que errar faz parte do processo criativo. E se tratando de criatividade, o erro nunca é erro. Lembra que a gente já ensinou isso também? O erro é apenas uma fase do processo de aprendizagem. Então, como o escudo protege a chama da criatividade, sua autocompaixão protege sua paixão para ser o melhor no que você faz. É um advogado que ele é autocrítico, mas diante de uma ação, ele entende que ele errou, mas ele entende que aquilo faz parte do processo. É uma esteticista, por exemplo, que cometeu um erro, talvez, em algum tratamento, mas ela permite continuar aprimorando as suas técnicas do seu serviço. É um médico sobrecarregado que aprende a pedir ajuda frente ao estresse da pandemia. A autocompaixão nos leva a sermos humildes. Olha quem chegou aqui. Quer vir aqui? Tô na live, quer? Dá um oi aqui pro pessoal, dá? Quer vir, não? Você tá linda, hein, princesa? Heleninha, galera. Heleninha. Inclusive, tem uma notícia para dar para vocês. Vou dar no final da live. Bora. Vamos juntos, vamos juntos. E o terceiro e último ponto é, então o segundo é autocompaixão. Eu tô falando de autonomia, eu tô falando de aceitação para você ser autônomo. Se você não se aceita, você não consegue ser autônomo, você não consegue ser livre. E para você se aceitar, entenda que a vida tem um fluxo, entenda que você precisa ter autocompaixão, que errar vai fazer parte, mas é também que preciso que você entenda que a vida precisa ser encarada como uma arte. E prepare que no final eu vou te dar algumas notícias. Você vai ficar meio atordoado, você não vai acreditar. O que é, gente, a vida como arte? Imagine que a sua vida, a minha vida, ela é um livro em branco. É como se fosse um livro que tem as páginas brancas e estão esperando para ser preenchidas. E elas vão ser preenchidas com experiências únicas. E cada página é uma oportunidade de você demonstrar sua criatividade. Guarde uma coisa. O que você vai colocar no livro
da tua vida? Será que o livro da tua história vão ter histórias medianas? Ou será que o livro da tua história vão ter experiências únicas? Imagine que a tua vida vai ser descrita num livro para que seu filho ou sua filha leia este livro. Como você gostaria que ele lesse? Quais histórias? Você gostaria de que ele lesse e visse um pai e uma mãe arrojado, que reconhece erro, verdadeiro, que se aceita? Quais histórias você está colocando nas páginas em branco do livro da tua vida? Você pode buscar inspiração em outros livros. É o que você está fazendo aqui nas lives hoje. Você pode, inclusive, fazer desse livro uma cópia. A cópia da vida de alguém. Isso significa quando você busca aprovação externa. Quem busca aprovação externa decidiu copiar a história de alguém. Porque a aprovação externa está ligada ao que o outro quer que eu viva, a que o outro quer que eu crie, e não a minha necessidade de autocriação. Imagine o livro da vida como o autor da sua própria história. É a criatividade que vai moldar as páginas da sua vida. E aí? O que vai estar nas páginas em branco deste livro? Escreve aí. E aí? Difícil, né? Pensar, não é? Aí vem uma coisa, galera, chamado autorrespeito. E você vai ter autorrespeito quando você olha para quem você respeita. Quais características que o outro tem que ter para que ele tenha o seu respeito? Quando eu olho para o outro e falo assim, eu respeito esse cara. Por quê? Porque ele inova. Eu respeito esse cara porque ele é criativo. Eu respeito esse cara porque ele estuda muito. Eu respeito esse cara por quê? Porque ele é fiel. Eu respeito esse cara porque ele é leal. Eu respeito esse cara por quê? Porque ele é comprometido. Ou seja, aquilo que você respeita no outro, se você não fizer, você não vai ter autorrespeito. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Aquilo que você respeita é o que você atrai. Boa frase, hein? Tudo aquilo que você respeita, você atrai. E aí eu te pergunto, quando você abre a página da tua vida, do livro da tua vida, quais são as experiências que estão descritas neste livro? Você respeita essas páginas que você construiu até aqui? Se você não respeita, ainda dá tempo de deixar o livro interessante.
A Nath tá aí, tudo aquilo que você respeita, você atrai. Ouviu, Jeff? É hora da gente olhar para um artista, porque o artista, ele tem um respeito muito grande com a arte dele. O respeito ao artista vem do ato dele criar consistentemente, independente dos resultados. O artista é aquele que ensaia para um momento único de validação. Mas o artista precisa ter persistência. Porque é preciso que o trabalho, até ser reconhecido o trabalho dele, demanda tempo. Mas demanda continuidade também. E aí eu te pergunto, qual ambiente você está vivendo? É um ambiente que você respeita? Ou é um ambiente que você se coloca por se sentir tão menor que você foge daquilo que você respeita? Cada dia de trabalho que você termina, se fosse escrever no teu livro da vida, é uma página de orgulho ou uma página de dor? Entenda o que eu tô falando. Imagine a Dani aqui, que é advogada. Ela perdeu a ação. Mas ainda que ela tenha perdido a ação, ela pode escrever uma página de orgulho. Ela pode escrever uma página falando assim: eu fiz o meu melhor e eu não tenho dúvida que eu agi em prol da justiça. Eu perdi uma ação, mas eu mantive fiel aos meus princípios. Nessa ação, eu sou a vencedora. Esses dias eu passei por uma audiência e eu vi de outro lado uma advogada que mentia absurdamente. E chegou um momento que eu não aguentei. Vocês sabem que eu sou advogado. E eu falei assim: doutora, a senhora presta um desserviço à advocacia. A senhora chega a ser tóxica nas suas peças. A senhora chega a ser tóxica nas suas audiências. A senhora quer ter o orgulho de ter uma fama como aquela que gera angústia. O único problema é a senhora estar nas varas de família. Eu tenho uma única certeza. Aquela pessoa não pode escrever o livro da vida dela achando que ela é uma ganhadora, porque ela é uma roteirista de filmes de terror. Eu não estou falando o nome de ninguém, né? Deixar claro isso. E aí eu vou caminhando para o entendimento que o empreendedor, ele pode e ele deve olhar para a tua arte como sendo o teu empreendimento. Ele pode inovar, mas a grande questão é como ele termina o dia escrevendo o livro da história dele. Deixa eu te falar uma coisa. Faça valer a pena a leitura do livro da tua vida.
Os maiores nomes da história não foram os mais ricos, foram os mais fiéis aos seus projetos de vida. Grandes artistas, grandes jogadores morreram inclusive pobres. Por quê? Porque não se valida um artista pelo quanto de dinheiro ele ganhou. Não se valida um jogador pelo tanto de dinheiro que ele ganhou, mas sim pelo tanto de títulos, sim pelo tanto de dribles, sim pelo tanto de jogadas, sim pelo tanto de companheirismo. E aí eu te digo uma coisa. No fim do dia, qual história está entrando no livro da tua vida? Se você depende de aprovação externa, você está copiando a história que alguém colocou para você. Se você não é gentil consigo, você está criando uma história de amargura e sofrimento. Mas se você é a pessoa que tem autonomia, você cria histórias de aceitação diariamente. Você aceita inclusive as injustiças e as dores que você vive. Você aceita inclusive os medos que você tem. Você aceita inclusive os desertos que você tem. Você aceita inclusive reconhecer os seus erros e não cometê-los mais. Mas você não aceita não ser o autor apaixonado da sua própria história. A única coisa que a gente não deve aceitar na vida é não ser o autor apaixonado da nossa própria história. Com essa imagem de um livro aberto e as páginas diante de você, eu quero que você entenda quais histórias eu vou deixar para que aqueles que me amam leiam no futuro. Eu não sei a história que você está deixando, mas eu sei a história que você pode deixar de aqui em diante. A minha história, que era de morte, ela é de vida hoje. A minha história, que era de dor, ela é de alegria. E eu contei uma história de sofrimento há muito tempo, mas uma história de sofrimento e de resiliência. Porque a cada sofrimento que havia ali luta, ainda não havia vitória, mas eu sabia que a vitória para o Alex era continuar lutando. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu disse no início da Heleninha tá aqui passando, eu quero dizer para vocês, se acostumem. Porque agora eu posso ver a minha Heleninha todos os dias da minha vida. Todas as manhãs eu posso estar agarradinho com a minha totoquinha. Não é para você chorar apenas, mas é para você entender que a superação, que a luta vale a pena, que vale a pena você acreditar em quem você é. E mais do que isso, vale a pena ser verdadeiro. Eu te pergunto, qual história você vai deixar escrito? A minha história de vida. A minha história vai ser tão incrível que ninguém vai querer ler o capítulo de suicídio. Vão querer ler o capítulo da superação. Vão querer ler o capítulo da composição.
vão querer ler o capítulo da busca contínua por profissionais, vão querer ler o capítulo de um pai apaixonado. E aí vem comigo. Na mesma semana em que eu lanço o primeiro livro da minha história. Quando você se coloca à disposição para lançar os teus livros, novas vitórias vão vindo, porque há novos livros sendo escritos automaticamente e é necessário que você esteja disposto a preencher as páginas brancas com aquilo que gera vida, superação. A superação está aqui. Mas tem mais uma coisa. Se é para ser completo, é para ser completo. Livro, totoca e a volta a palestrar fora do Brasil. Há um ano atrás tive todas as minhas palestras canceladas. Em março deste ano eu desisti de viajar para os Estados Unidos por conta do medo que eu tinha. Medo de entrar no avião para uma viagem longa. Mas quinta-feira eu embarco para o Vale do Silício para palestrar no sábado no Silicon Impact. E brasileiros que estão lá, preparem. Porque vai ser realmente um evento de impacto. Porque o que eu estou carregando e o que eu vou levar para essa galera é muito mais do que influência. Eu vou levar toda essa essência de vitória, toda essa essência de superação que a gente pode viver, toda essa resiliência e contentamento que você vai entender que isso só acontece para aqueles que decidiram ser os autores apaixonados de suas próprias histórias. Eu decidi ser o autor da minha história. Eu decidi ser autônomo. A ponto de falar, dinheiro você não determina. Eu vou investir o que for preciso. Medo, você não me determina. E passado, você não me acusa mais. Por quê? Não olhe para trás. O teu futuro está à frente. E ele é construído no presente. Porque há uma comunidade te esperando para ser voz de resiliência, para ser voz de parentalidade responsável, para ser voz de vitória, para ser voz de vida, para ser voz de influência, para ser voz de propósito. É hora de sair da caverna de Adulão e de saber que há uma nação esperando por um rei que não seja de ego. Mas antes disso, foi preciso passar pela caverna de Adulão para que aprendesse a governar a si mesmo primeiro. E é isso que vocês estão aqui. Vocês estão realmente entendendo que o poder criativo há naqueles que decidiram construir suas histórias. E encerrando, eu quero te pedir, comente a frase de hoje, compartilhe, chame muita gente para essas lives, porque chegou a hora de superação, chegou a hora da gente olhar de alto. Por isso que essa semana vem escrito autonomia é o tema da semana. É para a gente ser livre de fato, para a gente poder ser de fato o autor das nossas histórias. Chegou a hora da gente ser de fato
Aqueles que se auto-influenciam e se colocam no mundo para ser influentes de uma geração, sim, por que não? Por que não? Há uma vida. Há novas páginas em branco. Mas é preciso que você tenha coragem de sujar com tinta, não buscando o desenho perfeito, mas buscando não deixar mais as páginas serem pintadas por outras pessoas ou você